Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Graças a Deus, terça-feira, mais um dia de vida, mais um dia de aula. Preparados? Então hoje nós vamos trabalhar matemática e geografia, tá? Matemática nós faremos as correções da aula de terça, porque na quinta nós tivemos aula no Meet e não fizemos a correção. Então faremos a correção das páginas 102, 103 e livro de atividade 98. Como atividade faremos a página 108, 109 e livro de atividade, página 99 e 100. Geografia eu já falo, tá bom? Então peguem, por favor, para correção a página 102. Então, em matemática, nós estávamos medindo o lado de fora, né? O contorno de uma figura. Então, lá na página 102, vocês tinham que medir, eram várias figuras, cada quadradinho valia 1 centímetro e vocês tinham que medir, então, contando pelo lado de fora, o contorno da figura. Então, a letra A, ela tem 12 centímetros. A letra B, 22 centímetros. A letra C, 16 centímetros. A letra D, 16 centímetros. A letra E, 22 centímetros. E a letra F, 20 centímetros. Então, se eu contar todo o lado de fora, eu terei essas medidas, tá? A página 103, vocês teriam que localizar, através das pistas, o nome dos jogadores, colocando a letra correspondente. Então, João quem que é? É a letra A. Luiz, a letra B. Pedro, a letra D. Paulo, a letra E. E Gabriel, a letra C. Então, ficou A, B, D, E e C, tá? Livro de atividade agora na página 98. Na página 98, vocês teriam que fazer uma estimativa do tamanho do parafuso e depois ver o tamanho real. Então, a estimativa é pessoal e o tamanho real dele é de 8 centímetros. Então, vocês pegando a régua, a partir do zero, vocês iriam medir e iria terminar no número 8. Então, 8 centímetros. O número 5 também vocês teriam que contar o lado de fora, o contorno da figura. Então, a figura amarela, ela tem 22 centímetros. A laranja tem 16 centímetros. A verde tem 20 centímetros e o azul tem 22 centímetros. Lembrando que aqui a unidade de medida dele é centímetro. Então, se vocês não colocam o símbolo centímetro, cm, ou escrevem, está errado, tá bom? Então, toda vez que nós trabalhamos com unidade de medida, nós temos que sinalizar qual que é a unidade de medida. No caso, esse é o centímetro. Então, em matemática, nós estamos trabalhando a área de uma superfície. O que é isso? Então, vamos dar como exemplo o meu livro. Ó. O meu livro está representando uma superfície. Então, o meu livro é minha superfície. Daí eu tenho o meu dicionário. Eu vou colocar esse dicionário nesta superfície. Então, eu tenho a superfície e eu tenho o meu dicionário. O meu dicionário, ele ocupa um espaço nessa superfície, um lugar. Então, esse lugar, esse espaço que ele está ocupando é a minha área, tá? Então, se eu pedisse para vocês assim, calcule a área de ocupação. Então, vocês iriam calcular o espaço que ele está ocupando neste lugar, tá certo? Então vamos lá, página 108. Na malha quadriculada abaixo, aparece o desenho de um quadrado e de um retângulo. Lembrando que o quadrado possui os 4 lados iguaizinhos e o retângulo possui 2 lados maiores iguais e 2 lados menores iguais, tá? Então, a unidade de medida aí agora é cada quadradinho. Nós não estamos falando em metro, nós não estamos falando em centímetro, nós estamos falando em quadradinho. Lembra na última aula, a minha unidade de medida era o pino. Agora é cada quadradinho que é a minha unidade de medida. Então, considerando um quadradinho da malha como unidade de medida, registre a área da superfície dessas figuras. Então, eu tenho uma superfície, eu tenho um local aí onde as minhas figuras estão expostas. Vocês vão calcular a área, o local que ela ocupou dessa superfície. Então, vamos na lousa para eu dar um exemplo para vocês.
Olha, eu vou usar aqui em cima como exemplo, tá? Vamos supor que eu tenha esse espaço aqui, ó, como ocupação da área. Faz de conta que não existe esse triângulo, tá bom? Então, eu tenho a superfície e eu tenho a minha figura ocupando esse espaço. Eu quero calcular a área que ela ocupa dessa superfície. Lembrando, aí como unidade de medida não é o quadradinho? Cada quadradinho desse é a unidade de medida? Então, eu tenho que responder também como quadradinho. A área vai ter que ser como quadradinho. Então, qual que é a unidade de medida? Qual que é o espaço? Lembrando que cada um é 1, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual que é a área dessa figura geométrica? 5 quadradinhos. É isso que vocês vão responder aí. Lembrando que esse aqui é só um exemplo, tá bom? Se fosse em centímetros, falasse assim, a cada quadradinho tem 1 centímetros. Qual que é a área dessa figura? Daí vocês teriam que responder em centímetros. Ah, possui 5 centímetros. Então presta atenção qual que é a unidade de medida que eles estão pedindo para você calcular. Tá? Então se aí está pedindo em quadradinho, então vocês vão ter que contar quantos quadradinhos. Então vocês vão calcular tanto do retângulo quanto do quadrado. Número 5. Em cada quadrado na malha a seguir, cabe 2 triângulos. Então aí tem um exemplo. Tem um quadrado que ele está mostrando que ele foi dividido ao meio. Então, um quadrado formam 2 triângulos. Letra A. Quantos triângulos na malha cabem no triângulo azul? Ah, professora, mas aí não tem tudo triângulo. Tem sim, não falou que a cada um quadrado são 2 triângulos? Então, ó, aqui já está em forma de triângulo, não está? Aqui também, aqui também, aqui também, aqui e aqui. Mas aqui, por exemplo, ó, está em quadrado. Aqui está em quadrado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ele em triângulo. Vamos supor que eu tivesse, aqui está o triângulo, mas vamos supor que nessa superfície minha, eu tivesse essa figura aqui, ó. Eu só estou dando como exemplo para que vocês compreendam, tá? Então, vamos supor que eu tivesse essa figura aqui e ele pedisse para eu calcular em triângulo. Como que eu iria falar? Eu tenho um quadrado, que são 2 triângulos. Então, vou contar os triângulos. 2, 4, 6, 8, 9 e 10. Então, 10 triângulos é a área que ele ocupa. Tá bom? Entenderam? Ó, em cada quadrado, eu tenho triângulo aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 triângulos, 2 triângulos, 2 triângulos, 2 triângulos. Eu somei todos eles, ó. 2, 4, 6, 8, 9 e o 10. Só que vocês vão fazer isso na figura inteira. Então, prestem atenção na contagem, tá? Então, vocês vão responder em triângulos. A letra A, quantos triângulos na malha cabem no triângulo azul? E a letra B, qual é a área do triângulo azul? Se eu contei aqui 10 triângulos, eu tenho que responder como? A área não é o espaço que ocupa? Ele não ocupou aqui 10 espaços? Então, eu vou responder, ele ocupa 10 triângulos na malha, tá? Ou 10 unidades de medida, tá bom? É um exemplo, vocês vão ter que contar o triângulo todo. Próxima página, página 109. Número 6. Laura fez este desenho na malha quadriculada. Então, ela utilizou aí unidade de medida como quadrado e unidade de medida como triângulos. Usando o quadrado e o triângulo como unidade de medida, registre a área da superfície do desenho feito por Laura. Lembrando que a área é o espaço que ele ocupa daquele local, tá? Daquela superfície. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um cachorrinho. Primeiro vai contar em quadrado. Mas eu tenho quadrado e eu tenho triângulos. Eu não falei que um quadrado são 2 triângulos? Então, o inverso também é verdadeiro. Então, 2 triângulos formam um quadrado. Então, por exemplo, vou pegar mais um exemplo. Se eu utilizasse esse espaço aqui, ó. Vamos supor que eu pedi para calcular só esse espaço. Gente, é um exemplo, hein? Então, primeiro, para eu calcular em quadrado. Quantos quadrados ele ocupa aqui? Então, ele ocupa 1, 2 e 3. Por que 3? Porque se eu juntar essa parte aqui, vai formar um quadrado. E daí eu não conto mais ela. Então, ó, teria 1, 2 e 3.
se fosse em quadrados. E se for em triângulo? Em triângulo eu não tenho que dividir o quadrado no meio? Então aqui, ó, eu teria 2, aqui eu teria 2. Então 2, 4, 5, 6, tá? Então primeiro vocês vão contar em quadrado e depois em triângulo. Número 7. Na malha quadriculada, desenhe retângulos formados pelo mesmo número de quadradinhos do retângulo amarelo. Então o retângulo amarelo, ele possui 12 quadrados. Vocês vão ter que desenhar mais 2 retângulos com a mesma quantidade de quadradinhos. Agora livro de atividade, por favor. Página 99. Olha lá, ainda a área de uma superfície. A área é o espaço que ele está ocupando ali do local ali. Número 1. André fez um desenho da malha quadriculada usando o quadrado e o triângulo como unidade de medida. Registre a área da superfície do desenho feito por André. Então vocês vão calcular primeiro em quadrado e depois em triângulo. E quando eu for contar em triângulo, eu não posso esquecer que eu tenho que dividir. Um quadrado formam 2 triângulos, tá? Número 2. Paulo, amigo de André, também fez um desenho no quadriculado. Usando o quadrado como unidade de medida, registre a área da superfície do desenho feito por Paulo. Aqui a unidade de medida é o quadrado, então vocês vão contar todos os quadradinhos aí para ver qual que é a área que ele ocupou. E o último, construa uma figura que tenha 15 quadradinhos de área, qualquer figura. Então se eu tenho 15 quadradinhos de área, quantos quadradinhos eu tenho que pintar? Tá bom? Então, por hoje, terminamos a nossa aula de matemática. Agora vamos para a geografia. Em geografia, nós estudamos sobre a interdependência dos espaços, né? Rural e urbano, que um depende do outro. E nós vimos também o quanto nós utilizamos elementos da natureza para as nossas necessidades. Nós vimos, por exemplo, que o algodão pode ser transformado em uma roupa. Nós vimos que numa construção de uma casa nós retiramos madeira, retiramos granito, retiramos argila. Então, esses recursos são retirados pelas nossas necessidades. Hoje nós vamos trabalhar um novo assunto: recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, peguem aí. Hoje faremos na pauta a página 74 à página 78, tá bom? Então, por gentileza, acompanhe a leitura aí na página 74. Recursos naturais. O que são recursos naturais? São elementos da natureza utilizados e extraídos pelos seres humanos para atender às suas necessidades. Então, de acordo com o que eu preciso, eu retiro da natureza. Pelo menos deveria ser assim, né? Então, como exemplo, podem ser citados de elementos naturais a energia solar, o ar, a água, a vegetação, o solo e os minerais. E se vocês observarem, todos esses elementos são indispensáveis pela nossa sobrevivência. Nós precisamos do sol, nós precisamos do ar, nós precisamos da água, do solo, da vegetação. Então, são elementos que nós precisamos sim. Os recursos naturais, eles podem ser divididos em 2. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, olha ali, os recursos naturais renováveis são aqueles que estão disponíveis em grande quantidade e podem ser repostos facilmente pela natureza. Por exemplo, a água. Nós temos bastante quantidade de água e ela é reposta mais facilmente, né? As plantas também. A gente tira, daí ela se renova, ela cresce. Se a gente plantar outra, ela cresce. O sol e o vento. Próxima página. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que demoram mais ou dificilmente são repostos pela natureza novamente. Por exemplo, aí os minérios. Nós vimos aqui, por exemplo, tem o petróleo, tem a argila, tem o zinco, tem o carvão. São todos minérios que eles demoram muito mais, muito. Alguns chegam até milhões de anos para ser repostos. Acompanhe a leitura aí, ó. Os minérios são exemplos de recursos naturais não renováveis, pois ao serem retirados da natureza, podem demorar até milhões de anos para serem recompostos. São exemplos: ouro, prata, zinco, ferro e bauxita. Essa foto do lado é uma plataforma de extração de petróleo. Então, ela está lá no mar, eles vão até lá embaixo com a ferramenta adequada, né? Com o maquinário adequado e retiram ali o petróleo. A gente conhece muito o petróleo
no caso para os automóveis, né, para eles se movimentarem. Porém, ele é utilizado em muito mais coisas. Em plástico também utiliza petróleo, utiliza também para asfalto, também vai petróleo. Então não é somente nos automóveis, tá? Então o petróleo é a matéria-prima para a produção dos combustíveis utilizados em diversos meios de transporte. Sua formação é de origem orgânica e, quando extraído na natureza, pode levar até milhões de anos para ser recompostos. Então, pensando nisso aqui, que alguns são renováveis e outros não renováveis, o que nós podemos fazer para contribuir? Vamos refletir um pouquinho. Mesmo a água sendo renovável, se nós gastarmos ela da maneira sem consciência, com certeza algum lugar faltará água, né? A gente já vê, às vezes, em noticiários, pessoas bebendo água barrenta, uma água que não deveria ser para beber. Eles fervem aquela água porque não tem água potável. Potável a gente fala que é aquela que a gente pode beber tranquilamente, aquela água saudável. Se nós continuarmos usando desenfreadamente automóveis aí, o petróleo, nós acabamos de ler que ele é difícil de repor na natureza. Então, o que vai acontecer? Então, como reflexão, eu quero que vocês ouçam essa música, reflitam, vejam a imagem e prestem atenção que daqui a pouco eu tenho uma pergunta também que vocês vão ter que responder no caderno, tá? Então, ouçam essa música aí. Grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. E aí, linda essa música, né? E serve como reflexão para nós. Então olha aí, ó, os recursos naturais podem acabar ou diminuir se não cuidarmos deles. Por isso, é sempre importante fazer o uso sustentável, ou seja, usar o necessário e conservar esses recursos para que todos possam usá-los. Então eu quero que vocês respondam no caderno de vocês. Vocês vão, depois da pauta, pular uma linha, escrever aí, página 75. Vocês vão escrever 3 elementos naturais encontrados nessa música. E vocês também vão falar para mim sobre o que diz essa música, tá certo? Hoje em dia, as pessoas estão pensando um pouco mais, né? Elas estão utilizando, por exemplo, a energia solar para ter eletricidade dentro de casa. Na minha casa mesmo, a gente utiliza a energia do sol. O meu chuveiro eu não ligo mais, porque durante o dia eu tenho uma placa aqui na minha casa, que fica na parte de cima aqui do meu telhado, que ela capta a energia do sol, e todos os meus eletrodomésticos aqui, elas funcionam com essa energia que o sol gera. Então nós temos
Mas quem não tem isso não pode contribuir? Pode sim. Como que a gente pode contribuir? Por exemplo, não deixar a luz acesa. Cada cômodo que eu vou, eu acendo a luz. Não, apaga. Se é durante o dia, para que ficar com luz acesa? Não é mesmo? A água, um banho rápido, escovar os dentes. Mesmo a água sendo renovável, como nós já falamos, ela pode diminuir e faltar em alguns lugares. E é isso que a gente quer para a nossa próxima geração? Se nós começarmos também, até em nossos lares, né, a ficar só trocando objetos, gastando folhas. Nós vimos que as madeiras, né, são utilizadas nas folhas, as madeiras são utilizadas em móveis. Então, vamos cuidar da nossa natureza, né? Alguns podem faltar no futuro, tá bom? Então, olha lá, como atividade, já começou a nossa atividade. Vocês vão tirar da música 3 elementos naturais e também vão dizer para mim sobre o que fala a música, tá bom? No caderno da pauta. E eu quero que vocês me mandem foto, tá certo? Página 76. As árvores são importantes recursos naturais. Converse com o professor e os colegas e registre algumas utilidades dela. Em sala de aula a gente sempre fala das árvores, né? Por que elas servem? Então, a árvore, nossa, ela é ótima para dar uma sombra pra gente. O dia que tá bem quente assim, tem nada melhor do que a gente ficar debaixo de uma sombrinha, né? Também ela ajuda o quê? Ao oxigênio. A gente sempre fala, né? Quanto mais árvore tem, mais o ar fica puro. Também serve de abrigo para os animais. Então, se começam a derrubar árvores, os animais começam a sair das florestas e vir para a cidade. Por isso que a gente vê também tantos animais hoje que a gente nunca via vindo perto da gente, porque está faltando o lar deles, né? As árvores é o lar dele, tanto como lar e quanto alimento também. As árvores fornecem alimento para os animais e para a gente. Então, olha quanta utilidade. Então, vocês vão escrever aí. Tudo isso que a gente conversou agora, vocês vão sintetizar com suas palavras e escrever aí a utilidade da árvore, tá? E embaixo, vocês vão desenhar uma paisagem com árvore e uma paisagem sem árvore. Também preciso da foto disso aqui para eu poder ver o que vocês estão pensando aí, como que é o desenho de vocês. Na página 77 agora. Então, ali eu tenho um monte de fruta, um monte de vegetais, né? Fruta, verduras. E embaixo eu tenho água, eu tenho as rochas. Então, na letra A, quais são os recursos naturais mostrados nas imagens? Então, recursos naturais são aqueles que vêm da natureza. Uma observação que eu tenho feito, vocês conseguem identificar muito bem, por exemplo, os vegetais da natureza, que é a água da natureza, mas o solo, vocês nunca identificam como sendo da natureza. O solo é a terra, por exemplo, aí são o quê? Rochas, né? Então, rochas também é da natureza, tá certo? Não esqueçam, quando vocês olharem uma foto, vocês têm que ver nela do total, geral dela. Então, a rocha, o solo faz parte da natureza, a pedra faz parte da natureza, tá? Que relação existe entre as duas imagens? Vocês já pararam para pensar, para produzir? Você lembra quando nós trabalhamos lá na produção da agricultura, que ela tinha que plantar, ela tinha que cultivar. E o cultivar o que é? Uma planta sobrevive sem água? Será que ela sobrevive? Então, qual que é a relação aí entre as duas, tá? Então, pense direitinho para responder. Próxima página, 78. Leia o que Ana geralmente faz no seu dia a dia. Eu sou Ana e esses são meus melhores amigos. Moro em uma casa que fica de frente para o mar. Todos os dias acordo bem cedo e muitas vezes vejo a luz do sol entrando em meu quarto. Com minha família tomo café da manhã. Depois brinco com os meus colegas, adoramos correr na areia e também subir na árvore do quintal da minha casa. Eu almoço sempre ao meio-dia e em seguida vou para a escola. De volta para casa, faço minhas tarefas da escola, janto e assisto um pouco à televisão ou brinco com jogos. Antes de dormir, fico ouvindo o barulho do mar e do vento. Ai, que delícia, deu até vontade de ficar num lugar como esse, né? Mas vamos lá. Encontro no caça-palavra os recursos naturais citados no texto. Então, aqui nesse texto foram citados alguns recursos naturais. Eu vou dar uma dica para vocês. São 5 recursos naturais que vocês vão encontrar aí e circular no caça-palavras, tá bom? Então, ficamos por aqui.
Muito obrigada pela aula de hoje, um beijo no coração, até amanhã na aula no Meet, tá bom? Fique com Deus, tchau!